14. Nestor, apesar de entretido a beber, apercebeu-se do clamor, e logo ao filho de Asclépio dirigiu palavras aladas. Reflete, ó Macaon, sobre como se passarão estas coisas. Mais forte junto das naus é o clamor de vigorosos mancebos. Mas agora bebe aí sentado o vinho frisante, até que Ecamede de belos cabelos aqueça a água quente e lave do seu corpo o sangue coagulado. Pela minha parte, caminharei até a atalaia para depressa me informar. Isso é o Nestor, que é um ancião sábio, falando para o filho de Asclépio. Nesse livro aqui, voltando a ele, né? Eu sempre uso ele. Os mitos gregos, no volume 1, né? Do Robert Graves. Capítulo 50, sobre Asclépio. Olha o que diz. Coronis, filha de Flégias, rei dos Lápitas. Então, Coronis, rainha, né? A princesa, digo. Irmã de Ixion, vivia às margens do lago Beobis, na Tessália, onde costumava molhar os pés. Coronis e princesa dos Lápitas. Apolo tornou-se seu amante, e quando foi a Delfos para tratar de certos assuntos, deixou um corvo de plumagem nívea para que a vigiasse na sua ausência. Mas Coronis há muito nutria uma paixão oculta por Isquis, o filho Árcade de Elato, e o aceitou em seu leito, embora já estivesse grávida de Apolo. Então, a Coronis estava lavando os foi deixada por Apolo, que precisou ir a Delfos. O deus deixou um corvo vigiando Coronis. Mas ela era apaixonada por Isquis e se deitou com ele, e ela estava grávida, né? O Apolo era o pai. Antes mesmo que o exaltado corvo saísse voando para Delfos, para informar do escândalo e ser elogiado por sua eficaz vigilância, Apolo já havia adivinhado a infidelidade de Coronis e amaldiçoou o corvo por não ter arrancado os olhos de Isquis quando este se aproximou de sua amada. Por causa dessa maldição, o corvo se tornou negro. O corvo que era branco se tornou negro, e todos os seus descendentes adquiriram essa cor desde então. Quando Apolo se queixou a sua irmã Artemis da ofensa a ele infligida, ela se vingou disparando todas as suas flechas contra Coronis. Depois, observando o seu cadáver, Apolo foi tomado por um sentimento súbito de remorso, mas não pôde devolver-lhe a vida. O espírito de Coronis desceu ao Tártaro. Seu cadáver foi posto numa pira funerária. Sobre ele se derramaram os últimos perfumes, e o fogo já havia sido aceso quando Apolo recobrou o juízo. Então ele chamou Hermes, que, à luz das chamas, arrancou a criança ainda viva das entranhas de Coronis. A esse menino Apolo deu o nome de Asclépio, e o levou à caverna do centauro Quiron, para que este lhe ensinasse as artes da medicina e da caça. Quanto a Isquis, também chamado Quilo, há quem diga que foi fulminado por Zeus, ou então que o próprio Apolo o abateu com uma flecha. Então, o Asclépio é filho de Apolo com Coronis. Coronis traiu Apolo, que pediu para a irmã dele, Artemis, se vingar dela. Ela morreu.
Apolo sentiu remorso por isso, pediu para o irmão dele, Hermes, arrancar o filho dele, né, de dentro da barriga da mãe morta. E o Apolo colocou a criança sob os cuidados de Quiron, um centauro que sabia medicina. E o Asclépio é um humano que sabe medicina, que é aprendida do Quiron. Então, esse Asclépio que conversava com Nestor. Nestor falou para ele que os mancebos estão junto às naus, né, em batalha. E Nestor disse pro Asclépio continuar ali nas naus bebendo, sossegado, enquanto Nestor, iria se informar. Assim falando, Nestor agarrou no escudo bem forjado de seu filho, que jazia ali na tenda, de Trasimedes, domador de cavalos, todo reluzente de bronze. O filho levara o escudo de seu pai. O Nestor levou o escudo de seu filho, porque o filho levou o escudo dele. Pegou numa forte lança, aguçada com o bronze afiado, e posicionou-se fora da tenda. Logo viu um trabalho vergonhoso. Os aqueus em fuga, a serem perseguidos pelos orgulhosos troianos. A muralha dos aqueus fora arrombada. Tal como quando o vasto mar rocheia com ondas silenciosas, como que, prevendo os rápidos caminhos dos ventos guinchantes, e nem as ondas se põem a rolar numa direção ou na outra, antes que definida desça do céu a ventania de Zeus, assim hesitava o ancião, de ânimo dividido, se haveria de se lançar no meio da chusma de Dânaos de rápidos poldros, ou se deveria antes dirigir-se ao atrida Agamenon, pastor do povo. O Nestor estava na dúvida se ele entrava na luta ou iria até Agamenon. Enquanto assim refletia, foi isto que lhe pareceu mais proveitoso: ir ao encontro do atrida Agamenon. Entretanto, os outros matavam-se uns aos outros no combate. Ressoava-lhes no corpo o bronze inflexível, ao arremeterem com espadas e lanças de 2 gumes. Com Nestor se encontraram os reis criados por Zeus, subindo de junto das naus, eles que tinham sido feridos pelo bronze. O Tidida, que é o Diomedes, e Ulisses, e o atrida Agamenon. Então Nestor encontrou Diomedes, Ulisses e Agamenon. Muito longe da batalha estavam as suas naus, na praia, junto do Mar Cinzento. Tinham-nas disposto na primeira fila, mas construíram a muralha ao lado das naus em última posição. Pois, embora a praia fosse espaçosa, não o era suficientemente para acolher todas as naus, pelo que se estreitara a hoste. Por isso dispuseram as naus em filas, enchendo a grande embocadura do grande areal fechado pelos promontórios. Os reis iam observar juntos o combate e a guerra. O Diomedes, Ulisses e Agamenon observavam a guerra. E agora Nestor, né? Apoiados nas lanças. Sentia grande desgosto o ânimo nos seus peitos. Encontrou-os o ancião, Nestor, e fez vacilar o ânimo nos peitos dos aqueus. Falando assim, lhe disse o poderoso Agamenon: Nestor, filho de Neleu,
grande glória dos aqueus. Por que razão deixaste a guerra aniquiladora de homens, e aqui vens? Receio que o temível Heitor cumpra a sua palavra e as ameaças que proferiu no meio dos troianos, que de junto das naus não regressaria a Ílion, antes que as tivesse queimado com fogo e nos tivesse chacinado. Agamenon está dizendo para o Heitor, perguntou, por que você saiu da luta? Há o risco do Heitor cumprir a promessa dele, que é queimar as naus, chacinando-os, né? Foi assim que ele falou, e agora, na verdade, tudo se cumpre. Ah, certamente os outros aqueus de belas Quinêmides contra mim atiraram a fúria no coração, tal como aqueles, e recusam-se a combater junto das polpas das naus. Olha, o Agamenon está dizendo que os soldados não querem lutar, assim como aqueles, né? Simplesmente não querem lutar. É isso que o Agamenon diz, né? Respondendo-lhe assim falou Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Na verdade, todas essas coisas se cumpriram. Diferentemente, não as teria feito o próprio Zeus, que troveja nas alturas. A muralha foi arrombada, na qual confiáramos como o baluarte inquebrantável das naus e de nós mesmos. Os inimigos travam junto das naus um combate sem tréguas, continuamente. Se observasses, não conseguirias perceber de que lado os aqueus fogem em debandada. De tal forma confusa é a maneira como são mortos. O clamor chega ao céu. Mas pensemos nós agora como se passarão esses trabalhos, se é que o pensamento ajuda. Não ordeno que na batalha entremos, pois não há maneira de um homem ferido combater. Nestor está dizendo que eles precisam pensar sobre o que eles vão fazer, né? Estando feridos. Aí ele deu resposta a Agamenon, soberano dos homens. Nestor, visto que combatem junto às polpas das naus, e que a muralha bem construída de nada serviu, nem a vala, pela qual muitos sofreram os danos, né, sofreram para construir muralha, vala, esperando no coração que fosse baluarte inquebrantável das naus e deles mesmos, pois de certo modo é assim que apraz a Zeus de supremo poder, que Anônimos, o que o Zeus quer, né? Segundo Agamenon, que Anônimos, longe de Argos, aqui pereçam os aqueus. O Agamenon é tão choroso, né? É que percebi isso quando de bom grado auxiliou os Dânaos, mas sei agora que glorifica os troianos como se fossem deuses bem-aventurados, tendo atado nossa força em nossas mãos. Mas façamos como eu digo e obedeçamos todos. As naus que estão dispostas na primeira fila, junto do mar, arrastemo-las e empurremo-las todas para o mar divino. Deixemo-las fundeadas com âncoras, até que chegue a noite imortal, se é que a sua chegada os troianos pararão o combate. Depois arrastaríamos as naus todas, pois não é vergonhoso fugir à desgraça, nem que seja de noite. Agamenon está dizendo para pegar as naus que estão mais próximas do mar e colocá-las mais afastadas da terra, presas com âncoras. Isso para dificultar o acesso dos troianos, né? E está dizendo que à noite, caso os troianos parem de lutar, eles vão terminar a fuga, arrastando as outras naus. É melhor que quem foge fuja à desgraça do que seja tomado. Ele está falando que para aqueles que fogem é melhor fugir do que ser tomado, né? Ter a nau destruída ou tomada.
Fitando-o com seu brulho carregado, lhe respondeu o astucioso Ulisses: Atrida. Olha a palavra do Ulisses. O que Ulisses vai dizer? O astucioso Ulisses, a raposa. Que palavra passou além da barreira dos teus dentes? Desgraçado, quem me dera que a outro vergonhoso exército desse ordens, e não nos regesses a nós, a quem Zeus, desde a juventude até a velhice, incumbiu de atar os fios de guerras difíceis, até que morra cada um de nós. Nestor chegou perguntando o que eles fariam, Agamenon falou que eles fugiriam, e agora Ulisses está dizendo que o que Agamenon disse é vergonhoso. Para aqueles homens incumbidos por Zeus de participarem de guerras difíceis. É assim que anseias por deixar para trás a cidade de ruas amplas dos troianos, por causa da qual nós sofremos muitos males? Cala-te. Não vá outro dos aqueus ouvir essa palavra, que nenhum homem deveria ter deixado passar pela boca. Homem que no seu espírito soubesse dizer coisas acertadas e fosse detentor de cetro, e a quem obedecessem hostes como aquelas que tu reges entre os argivos. Mas agora desprezo a tua inteligência por aquilo que disseste. Tu que nos dizes, na presença da guerra e do combate, para arrastarmos para o mar as naus bem construídas, para que ainda mais os troianos se alegrem e prevaleçam, caindo sobre nós a morte escarpada, é que os aqueus não se manterão no combate, uma vez arrastadas as naus ao mar, mas desviarão o olhar e retirar-se-ão da batalha. Será então a tua liberação a nossa desgraça, ó condutor das hostes. Respondendo-lhe assim falou Agamenon, soberano dos homens. O que o Agamenon vai dizer? Ó Ulisses, como tu feriste o meu coração com insuportável censura, não ordeno que a sua revelia os troianos, os filhos dos aqueus, arrastem para o mar as naus bem construídas, mas que houvesse agora alguém que proferisse melhor argúcia do que esta. Fosse ele novo ou velho, bem-vindo ele me seria. Agamenon está dizendo: não quero fazer nada à sua revelia, não, Ulisses. Eu quero escutar uma argúcia, um plano melhor. Entre eles falou então Diomedes: excelente auxílio. Perto está esse homem, longe o não procuraremos, se quiser desobedecer. E que cada um não se encolerize pelo fato de, pela idade, ser eu o mais novo entre vós. Declaro que sou filho de um pai excelente, Tideu, a quem cobre a terra amontoada em Tebas. Ora de Porteu nasceram 3 filhos irrepreensíveis, que habitavam em Pleuron e na íngreme Calidon, Ágrio e Melane, sendo o terceiro o cavaleiro Oineu, que foi pai de meu pai. Na valentia era o melhor de todos, permaneceu lá, mas meu pai vagueou até Argos, onde se estabeleceu. Assim quis Zeus e os outros deuses. Desposou uma das filhas de Adrasto e morou em casa de sustento abundante, e suficientes eram as suas searas dadoras de trigo, e muitos eram os pomares em redor, e muitos rebanhos de ovelhas possuía. Sobrelevava com a lança a todos os aqueus. Destas coisas já ouvistes dizer se são verdadeiras. Por isso não direis que pela linhagem sou covarde e incapaz, desdenhando a palavra proferida que eu disser com acerto. Regressemos de novo à guerra, embora feridos, pois é preciso. Aí nós manteremos depois afastados da refrega e do alcance. Aí nós manteremos depois afastados da refrega e do alcance das lanças, para que ninguém incorra em ferida sobre ferida.
mas incitaremos os outros a combater, até aqueles que antes comproveram seus corações, afastados sem querer lutar. Assim falou. Todos lhe deram ouvidos e lhe obedeceram. Partiram e liderou-os Agamenon, soberano dos homens. Mas não foi uma vigília. Repara, esse ânimo não foi insuflado por um Deus. Esse ânimo foi insuflado pelo Diomedes, os companheiros. Claro que o próprio Diomedes é um homem divino, no sentido de dotado de qualidades divinas, né? Mas não foi uma vigília cega a do famoso sacudidor da terra, Poseidon, né? Quer dizer, ele estava acordado e estava vendo, não estava cego. Caminhou com eles semelhante a um homem idoso. E o Poseidon está com eles, ó, segurando na mão direita do Atrida Agamenon. Falou dirigindo-lhe palavras aladas. Atrida. Repara que o Poseidon estava perto, mas não foi ele que animou os gregos. Atrida, Agamenon, é agora porventura que o coração malvado de Aquiles exulta no seu peito, ao contemplar a matança e o desbarato dos aqueus, visto que não tem juízo, nem exiguamente, mas na verdade que ele pereça e que um Deus o derrube. Contigo não estão os deuses bem-aventurados inteiramente encolerizados, mas ainda haverão os comandantes e regentes dos troianos de empoeirar a vasta planície, enquanto tu próprio os verás em fuga das naus e das tendas em direção à cidade. O Poseidon disfarçado diz para o Agamenon, primeiro coloca ele mais ainda contra o Aquiles, e segundo, diz que nem todos os deuses estão contra ele e que ele haverá de ver os troianos empoeirar a planície, correndo deles, né, fugindo deles. Assim falando, emitiu um grande grito, correndo pela planície. Tal como 9.000 ou 10.000 guerreiros gritam na guerra, reunidos no conflito de Ares, assim do seu peito o poderoso sacudidor da terra soltou um grito, e aos aqueus grande força no coração de cada um lançou, para lutarem e combaterem sem cessar. Ora com os olhos observava Hera do trono dourado, posicionada numa elevação do Olimpo. Logo reconheceu Poseidon, afadigando-se na luta exaltadora de homens. Ele que era irmão e cunhado dela, e rejubilou no coração. Depois olhou para Zeus, sentado no píncaro mais elevado do Ida de muitas fontes, e odioso lhe pareceu ele ao coração. Refletiu em seguida Hera, rainha com olhos de plácida toura, sobre como poderia iludir a mente de Zeus, detentor da égide. E esta foi porque Zeus não queria que os deuses atuassem na guerra. Ele não estava enxergando Poseidon, e a Hera vai querer participar e para isso vai querer iludir Zeus. E esta foi a deliberação que a seu espírito pareceu a melhor: ir até ao Ida, depois de ter lindamente se embelezado a si própria, na esperança de que ele desejasse deitar-se em amor. Com o corpo dela, pelo que lhe derramaria sobre as pálpebras e sobre a mente manhosa, um sono suave e sem perigo. Foi então a Hera ia se embelezar, deitar com Zeus para que ele dormisse. Foi então para o seu aposento que ele construíra seu filho Hefesto,
Ele que ajustara portas robustas às ombreiras, com um fecho secreto, que nenhum outro Deus abriria. Foi lá que a Deus entrou e depois fechou as portas luzentes. Com ambrosia, limpou primeiro da pele desejável todas as imperfeições, e ungiu-se com suave azeite ambrosial, dotado de especial fragrância. Olha só, né? Os homens se matando, Poseidon também, e a Hera vai estar nesse momento aqui suave. Bastava agitá-lo no palácio de bronze e o chão de Zeus para que o seu perfume chegasse ao céu e à terra. O suave azeite ambrosial. Foi com isso que limpou o belo corpo, penteou o cabelo e com as mãos entreteceu tranças brilhantes, belas e ambrosiais, que caíam da sua cabeça imortal. Depois vestiu uma veste ambrosial, que Atena lhe tecera com alta perícia. Urdindo muitos bordados, ajustou-a ao corpo com pregadeiras de ouro. Cingiu a cintura com uma cinta de 100 borlas, e nas orelhas bem furadas colocou brincos triplos, de contas parecidas com amoras. Muita beleza refulgia. Com um véu por cima se cobriu a divina entre as deusas. Belo e fulgurante, sua cor tinha a brancura do sol. Nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Depois que em torno do corpo realçara toda a beleza, saiu dos aposentos e chamou por Afrodite. Longe dos outros deuses, lhe disse então a deusa: será que obedecerás, querida filha, aquilo que eu pedir? Ou irás recusar-me, por estares zangada no teu coração, porque eu auxilio os dânaos e tu os troianos? Em seguida lhe deu resposta Afrodite, filha de Zeus: Hera, deusa veneranda, filha do grande Crono, exprime a tua intenção, pois manda-me o coração cumpri-la, se for suscetível de cumprimento, e cumpri-la eu puder. A Afrodite, ela é interessada em trazer beleza, tornar as mulheres sedutoras. Ela não tem muito partido, não. A ela deu resposta a excelsa Hera, congeminando um dolo: dá-me agora o amor e o desejo, com que subjugas todos os imortais e todos os homens mortais. Irei visitar os limites da terra, provedora de dons, e o oceano, origem dos deuses, e a madre Tétis, eles que em sua casa me criaram e estimaram, recebendo-me de réia, quando Zeus, que vê ao longe, atirou Crono para debaixo da terra e do mar nunca cultivado. Ela está dizendo para Afrodite que vai visitar os limites da terra, oceano e a Tétis. Irei visitá-los e resolverei os seus conflitos incessantes. Há muito tempo que se mantêm mutuamente afastados da cama e do amor. O oceano e a Tétis estão afastados um do outro, visto que a raiva lhes entrou no coração. Se com palavras eu conseguisse convencer o coração de ambos a voltarem à cama para se unirem em amor, para sempre chamada seria eu por eles amiga venerada. Respondendo-lhe, assim falou Afrodite, deusa dos sorrisos: não é possível nem lícito que eu contrarie as tuas palavras, pois tu dormes nos braços de Zeus, o mais excelente.
Vamos saber um pouco mais sobre Hera. Hera, filha de Cronos e Reia, assim como Zeus, né? Zeus, Poseidon, Hades, filho de Cronos e com Reia. Nasceu na ilha de Samos, ou segundo outras fontes, em Argos, e foi criada na Arcádia por Têmino, filho de Pelasgo. Então a Hera foi criada na Arcádia por Têmino. As estações eram suas pajens. Após haver banido seu pai Cronos, Zeus, irmão gêmeo de Hera, procurou-a em Knossos, em Creta, ou, disse, no Monte Tornax, chamado agora de Montanha do Coco, na Argólida, onde a cortejou, primeiro sem nenhum sucesso. Somente quando ele se disfarçou de coco molhado, é que ela teve pena do irmão e o aqueceu carinhosamente no peito. Zeus, então, retomou imediatamente sua forma verdadeira e a violou, forçando-a a se casar com ele por causa da vergonha. Olha, Hera falou para Afrodite que ele ia visitar os limites da Terra, o oceano e a Madre Tétis, casa onde ela foi criada e estimada. Afrodite disse que ajudaria ela sim, né? Falou a Afrodite, e do peito desatou a cinta bordada e colorida, na qual estavam urdidos todos os encantamentos. Nela está o amor, nela está o desejo, nela está o namoro e a sedução, que roubam o juízo aos mais ajuizados. Pondo-lhe nas mãos, assim disse, tratando-a pelo nome: aqui tens, põe no teu peito esta cinta colorida, na qual todas as coisas estão urdidas. Afirmo que não regressarás com aquilo que desejas incumprido. Assim falou. Sorriu Hera, rainha com olhos de plácida toura. E sorrindo, pôs seguidamente a cinta no seu peito. E para seu palácio foi Afrodite, filha de Zeus. Porém Hera deixou apressada o píncaro do Olimpo. Aterrou na Piéria e na agradável Emácia, e apressou-se por cima das serras nevadas dos cavaleiros da Trácia. Sobre os píncaros mais altos, sem tocar a terra com os pés, do Monte Ato pisou o mar a espumar de ondas, e chegou a Lemnos, cidade do divino Toante. Aí encontrou o Sono, irmão da morte, e acariciando-o com a mão, assim lhe disse e chamou pelo nome: Sono, soberano de todos os deuses e de todos os homens, se alguma vez ouvisse palavra minha, obedece-me então agora, e dever-te-ei gratidão durante todos os meus dias. Adormece sob as sobrancelhas os olhos brilhantes de Zeus, assim que eu tiver me deitado ao lado dele em amor. Dar-te-ei presentes, um belo trono imperecível para sempre, dourado. Hefesto, meu filho ambidestro, o fará com perícia, e por baixo colocará um banco para os pés, onde poderás descansar os pés luzentes,
quando bebes o teu vinho. Respondendo-lhe, assim falou o sono suave. Hera, deusa venerando a filha do grande Crono, a outro dos deuses que são para sempre, facilmente eu adormeceria, nem que fossem as correntes do rio, oceano. Ele que é a origem de todos os deuses. Mas de Zeus Crônida eu não me aproximaria, nem adormeceria, a não ser que ele próprio me ordenasse. Já antes me prejudicou a tua recomendação, no dia em que aquele magnânimo filho de Zeus navegou de Ílion, tendo saqueado a cidade dos troianos. Enfeiticei a mente de Zeus, detentor da égide, derramando-me suavemente à volta dele. E tu congeminaste maldades no ânimo, levantando os ventos ferozes sobre a superfície do mar. E daí o levaste para a bem habitada Cós, para longe de todos os amigos. Mas Zeus, ao acordar, encolerizou-se e atirou com os deuses pelo palácio, à procura de mim acima de todos. E do éter me teria lançado invisível ao mar, se não me salvara a noite, subjugadora dos deuses e dos homens. Cheguei junto dela, na minha fuga, e Zeus refreou-se, embora furioso, pois coibia-se de desagradar a noite veloz. Agora de novo me pedes outra coisa impossível de cumprir. Olha, o sono falou que já tinha ajudado uma vez antes a Hera, um dia em que um filho de Zeus saqueou Ílion, e o sono fez com que Zeus não visse, dormisse. E a própria Hera enfureceu o mar, né? Levando esse fugitivo até Cós, para longe dos amigos dele. Aí Zeus acordou e teria punido o sono se ele não estivesse perto da noite, que o Zeus respeita. Respondeu-lhe Hera, rainha com olhos de plácida toura. Sono, por que razão remóis estas coisas no teu espírito? Julgas que aos troianos quer auxiliar Zeus, que vê ao longe, da maneira como se encolerizou por causa de Heracles, seu filho? Mas vá, dar-te-ei uma das jovens graças para desposares, e ela chamar-se-á a tua esposa, Pasítia, que tu sempre desejasse durante todos os teus dias. Assim disse, e o sono rejubilou e deu-lhe esta resposta. Jura-me então pela inviolável água Estígia, com uma mão toca na terra provedora de dons, e com a outra no mar cintilante, para que entre nós sejam testemunhas todos os deuses lá embaixo com Crono, que deveras me darás uma das jovens graças, Pasítia, por quem esperei durante todos os meus dias? Assim falou. E não lhe desobedeceu a deusa Hera de alvos braços. Jurou como ele ordenara, e invocou todos os deuses debaixo do Tártaro, eles que têm o nome de titãs. Mas depois que jurou e pôs fim ao juramento, partiram, deixando as cidades de Lenos e Imbro, envoltos em nevoeiro, apressando o seu caminho. Chegaram ao Ida de muitas fontes, mãe de feras, Alecto, onde primeiro deixaram o mar. Pisaram ambos terra firme, e a floresta mais alta tremeu sob seus pés. Aí ficou o sono, antes que o vissem os olhos de Zeus. E subiu para um pinheiro altíssimo, o mais alto que nesse tempo
crescia no Ida. Chegaram por entre o nevoeiro até o céu. Aí se sentou, densamente ocultado pelas ramagens do pinheiro, semelhante a uma ave de voz aguda das montanhas. Aqui os deuses chamam calces, mas os homens semintes. Porém Hera chegou depressa a Gárgaro, píncaro do alto Ida. Viu a Zeus que comanda as nuvens. Assim que a viu, o amor envolveu-lhe o espírito robusto, tal como quando primeiro fizeram amor, deitados na cama, às ocultas dos seus progenitores. Pôs-se de pé diante dela e falou-lhe, tratando-a pelo nome: Hera, com que intenção até aqui desceste do Olimpo? Onde estão os cavalos e o carro em que pudesses montar? A ele deu resposta a excelsa Hera, congeminando um dolo: vou visitar os limites da terra, provedora de dons, e o oceano, origem dos deuses, e a madre Tétis, eles que em sua casa me criaram e estimaram, sabe? Irei visitá-los e resolverei os seus conflitos incessantes. Há muito tempo que se mantêm mutuamente afastados da cama e do amor, visto que a raiva lhes entrou no coração. Os meus corcéis estão no sopé do Ida, de muitas fontes, eles que me levarão sobre o que há de sólido e de líquido. Mas agora é por tua causa que aqui desci do Olimpo, para que depois contra mim não te enfureças, por eu ter ido sem dizer nada para a mansão do oceano de correntes fundas. Oceano de correntes fundas. Aí ele deu resposta a Zeus que comanda as nuvens: Hera, para lá também poderás ir mais tarde. Voltemo-nos agora para o prazer do amor, pois desta maneira nunca o desejo de deusa ou mulher me subjugou ao derramar-se sobre o coração no meu peito, nem quando me apaixonei pela esposa de Ixion. Por que ele tem que lembrar de outra mulher, hein? Que deu à luz Pírito, igual dos deuses no conselho. Nem por Danae, dos belos tornozelos, filha de Acrísio, que deu à luz Perseu, o mais valente dos homens. Nem pela filha do famigerado Fênix, que me deu como filhos Minos e o divino Radamanto. Nem por Semele ou Alquimena em Tebas, esta que me deu à luz Heracles, seu filho magnânimo. Ao passo que Semele deu à luz Dioniso, alegria dos mortais. Nem pela soberana Deméter das belas tranças, nem pela gloriosa Leto, e nem mesmo por ti próprio me apaixonei como agora te amo, dominado por doce desejo. Nossa, o cara tem que falar de todas as mulheres que ele teve. Aí ele deu resposta a excelsa Hera, congeminando um dolo: Crônida terribilíssimo, que palavras foste tu dizer, se o que tu queres agora é deitar-te em amor nos píncaros do Ida? Isso estaria à vista de todos. Como seria se um dos deuses que são para sempre nos visse dormindo e depois fosse contar a todos os deuses? Pela minha parte, já não poderia regressar à tua casa depois de me levantar do leito, pois isso seria uma vergonha. Mas se é essa a tua vontade e se é agradável ao teu coração, tens um tálamo que te construiu o teu próprio filho Hefesto, tendo ajustado às ombreiras portas robustas. É a cama dela. Vamos então deitar-nos lá, visto que o leito é o teu desejo. A ela deu resposta a Zeus que comanda as nuvens: Hera, não receis que algum deus ou homem observe o ato. Tal é a nuvem dourada com que eu te esconderei. Nem o próprio sol nos descortinaria, embora nenhuma luz veja mais agudamente que a dele. Falou, e nos seus braços tomou a esposa o filho de Crono. Debaixo deles a terra divina fez crescer relva fresca, a flor de lótus orvalhada e açafrão e jacintos macios em profusão, que os mantiveram acima do solo.
Foi nesse leito que se deitaram, ocultando-se numa nuvem bela e dourada, a qual destilava gotas reluzentes. Deste modo adormeceu tranquilo o pai no píncaro de Gárgaro, subjugado pelo sono e pelo amor, com a esposa nos braços. Porém o sono suave correu até as naus dos aqueus, para dar a notícia ao Deus que segura e sacode a terra. Postando-se junto dele, proferiu palavras aladas. Com afinco agora os danos, ó Poseidon, presta auxílio, outorga-lhes a glória, exígua, embora seja sua duração, enquanto dorme Zeus, já que o cobri com o sono macio, pois Hera seduziu para com ele se deitar em amor. Assim dizendo, partiu para o meio das raças famosas dos homens, tendo animado ainda mais Poseidon para auxiliar os Dânaos. De imediato saltou para o meio dos dianteiros e gritou alto: Argivos, será que novamente vamos ceder a vitória a Heitor, Priâmida, para que tome as naus e fique com a glória? Pois é isso que ele declara e afirma, porquanto Aquiles permanece junto das côncavas naus, encolerizado no coração. Mas dele não virá grande saudade, se nós, os outros, nos mobilizarmos para prestar auxílio reciprocamente. Agora, aquilo que eu disser, obedeçamos todos. Enverguemos os escudos que do exército forem maiores e melhores, e cobramos as cabeças com elmos faiscantes, e com as mãos agarremos nas lanças mais compridas, e avancemos. Serei eu a liderar, e não penso que Heitor Priâmida permaneça mais tempo, ávido embora esteja. Quanto ao homem tenaz em combate, que leva ao ombro um escudo pequeno, que o dê a um homem inferior, envergando ele próprio um escudo melhor. Assim falou, e eles deram-lhe ouvidos e obedeceram. Dispuseram-nos os reis, apesar de feridos. O Tidida, Ulisses e Atrida Agamenon. Indo ao longo do exército, providenciaram a troca de armas. O valente envergou armas valentes, o inferior, inferiores. Depois de terem revestido o corpo com bronze reluzente, avançaram, e liderou-os Poseidon, o sacudidor da terra, segurando na mão firme uma espada temível, longa, semelhante a um relâmpago. Com ela não era lícito que se entrasse em luta ardorosa, pois amedrontava os homens. Por seu lado dispunha os troianos o glorioso Heitor. Esticaram então o mais terrível conflito da guerra. Poseidon de azuis cabelos e o glorioso Heitor, um auxiliando os troianos, o outro os argivos. O mar subiu até as tendas e as naus dos argivos. Ambos os lados embateram com estrépito ingente. Nem a onda do mar brame assim contra a praia, impelida do mar alto pelo sopro pavoroso do Bóreas. Nem assim é o bramido do fogo ardente nas clareiras das montanhas, quando salta para queimar a floresta. Nem um vento grita assim através das copas dos carvalhos, ele que brame com mais força na sua fúria, pois assim era o clamor dos troianos e aqueus, gritando terrivelmente ao atirarem-se uns contra os outros. Contra Ájax arremessou primeiro o glorioso Heitor com a lança, quando ele se virava de frente, e acertou no local onde os dois boldriês se lhe sobrepunham no peito, o boldriê do escudo e o da espada cravejada de prata, que lhe protegiam a carne macia. Enfureceu-se Heitor, porque em vão lhe fugira da mão o dardo afiado, e retirou-se para junto dos conterrâneos, evitando a morte. Mas enquanto Heitor recuava, o enorme Ájax Telamônio, com uma pedra das que havia com fartura como suportes das naus velozes e rolavam aos pés dos que combatiam, ora levantando uma destas, atingiu Heitor no peito, por cima do rebordo do escudo, junto do pescoço. E pô-lo a virar como um peão, rodopiando por toda parte.
Tal como quando pelo raio de Zeus, Pai, um carvalho é arrancado pelas raízes, e dele surge um cheiro terrível de enxofre, e perde a audácia quem está ali perto, olhando, pois atroz é o relâmpago do grande Zeus, assim tombou no chão depressa a força de Heitor na poeira. A lança caiu-lhe da mão, mas o escudo foi atirado por cima, assim como o elmo, e à volta dele ressoaram as armas de bronze. Com gritos desmedidos vieram correndo os filhos dos aqueus, na esperança de o arrastarem, e arremessaram cerradas as lanças. Só que ninguém logrou ferir o pastor do povo com arremesso ou estocada. Antes que tal sucedesse, ficaram de plantão os mais valentes, Polidamante, Enéas e o divino Agenor, e Sarpedon, condutor dos lícios, e o repreensível Glauco. Nenhum dos outros o descurou, mas à frente dele seguraram perto os escudos bem redondos, e levantaram-no os companheiros nos braços, e levaram-no da refrega, até chegarem aos céleres corcéis, que estavam parados à espera na retaguarda da batalha e da guerra com o cocheiro e o carro embutido. Estes levaram-no à cidade, gemendo profundamente. Porém, quando chegaram ao val do rio de lindo fluir, o Xanto com seus torvelinhos, que gerara Zeus imortal, foi aí que o tiraram no carro para o chão, e derramaram água por cima dele. Heitor veio a si, e derramou os olhos, depois e levantou os olhos. Depois ajoelhou-se e vomitou sangue enegrecido, mas de novo caiu para trás no chão, e a noite escura veio cobrir-lhe os olhos. O arremesso subjugara-lhe o espírito. Perdeu coragem. Quando os argivos viram Heitor retirando-se, atiraram-se com mais afinco contra os troianos e concentraram-se na luta. Foi então que, antes dos outros, o veloz Ájax, filho de Oileu, se atirou contra Sátnio e o feriu com uma estocada da lança afiada. Era filho de Enops, que uma náiade irrepreensível dera à luz para Enops, quando ele apacentava os bois junto das correntes de Satniunte. Dele se aproximou o filho de Oileu, famoso lanceiro Ájax, e feriu-o no flanco. Caiu para trás, e em volta dele troianos e danos se juntaram em possante combate. Como auxiliador veio a brandir a lança Polidamante, filho de Panto, e feriu no ombro direito Protoenor, filho de Arílico. A lança potente penetrou através do ombro, e ele tombou na poeira, segurando a terra com a mão. Terrível foi a exultação de Polidamante, que gritou alto. Não penso que mais uma vez tenha sido em vão que saltou a lança da mão forte do magnânimo filho de Panto. Mas algum dos argivos a recebeu na sua carne, e apoiando-se nela como numa bengala, penso que descerá à mansão de Hades. Assim falou, mas porque se ufanava, sobreveio dor aos argivos. Provocou sobretudo o espírito do fogoso Ájax, filho de Télamo, pois muito perto dele tombara o outro. Rapidamente atirou com a lança luzente quando se retirava Polidamante, que evitou ele próprio o negro fado, saltando para o lado, e foi no filho de Antenor, Arquéloco, que a lança acertou. Quiseram os deuses que ele morresse. A lança acertou-lhe entre a cabeça e o pescoço, na vértebra mais alta da coluna, e cortou ambos os tendões. A cabeça, a boca e o nariz chegaram muito mais depressa ao chão enquanto tombava do que as pernas e joelhos. Então gritou Ájax ao irrepreensível Polidamante: Considera, ó Polidamante, e diz-me com verdade, será que este homem era digno de ser morto em troca de Protoenor? Não me parece vil, nem descendente de Vis, mas irmão de Antenor, o domador de cavalos, ou talvez filho. É muito parecido com ele. Falou assim, mas sabia-o bem, e aos troianos tomou a dor. Acamante pôs-se de plantão em defesa do irmão e atingiu com a lança Prômaco, o beócio, que arrastava o cadáver pelos pés. Terrível foi a exultação de Acamante, que gritou alto: Ó argivos,
dementes arqueiros, insaciáveis nas ameaças. Não será apenas para nós que haverá pena e sofrimento, mas de igual modo sereis também vós chacinados. Reparai como o Prômaco dorme, subjugado pela minha lança. É para que a retaliação pela morte do meu irmão não tarde em ser paga. É por isso que um homem reza que no palácio lhe reste um familiar, para afastar a ruína. Assim falou, mas porque se ufanava, sobreveio dor aos argivos. Provocou sobretudo o espírito do fogoso Peneleu, que arremeteu contra Acamante. Só que este não ficou à espera da arremetida de Peneleu, pelo que acertou em Ilioneu, filho de Forbante, dono de muitas ovelhas, a quem Hermes mais amava entre os troianos e recompensara com riqueza. Para ele deu à luz a mãe Ilioneu como filho único. Foi então em Ilioneu que Peneleu enterrou a lança debaixo do sobrolho, nas raízes dos olhos, ejetando o próprio olho. A ponta penetrou direita através do olho e da garganta. Tombou para trás. Esticando ambos os braços. Mas Peneleu desembaiou a espada afiada e desferiu-lhe um golpe no pescoço, decapitando-lhe a cabeça com um elmo. No olho estava ainda a lança potente. E levantando-a como uma papoula, mostrou-a aos troianos e proferiu uma palavra ufanosa. Dizei aos troianos, ao pai amado do altivo Ilioneu e à mãe que ergam as lamentações no palácio. É que a esposa de Prômaco, filho de Alegenor, não rejubilará com a chegada do esposo amado, quando nós, mancebos dos aqueus, sairmos com as naus de Troia. Assim falou, e o tremor dominou os membros de todos, e cada um observava como fugiria a morte escarpada. Dizei-me agora, ó Musas, agora é o Homero falando, que no Olimpo tendes vossas moradas. Quem foi o primeiro dos aqueus a levar os despojos sangrentos, depois que virou o curso da batalha o famoso sacudidor da terra? Foi Ájax Telamônio o primeiro, pois trespassou Írtio, filho de Gírtio, condutor dos magnânimos Mísios. E Antíloco despiu das armas Fauces e Mérmero. E Meríones matou Mores e Hipócio. E Teucro matou Próton e Perifetes. Depois o atrida Agamenon estocou Hiperenor, pastor do povo, no flanco. E o bronze fez sair para fora os intestinos, ao trespassá-lo. A alma escapou-se depressa pela ferida aberta, e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Mas quem matou mais homens foi Ájax, célere filho de Oileu, pois como ele não havia ninguém para perseguir homens com os pés, quando Zeus os punha em fuga.